vamos começar com um assunto em Brasília, com a proposta do deputado federal Bibo Nunes, do PL do Rio Grande do Sul, de mudar a lei da ficha limpa. O texto está hoje na Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ, e propõe uma redução no período de inelegibilidade de condenados pela lei da ficha limpa de 8, que é o que a gente tem hoje, para 2 anos. Além disso, define também que a condenação para fins eleitorais vai passar a contar a partir da data do cometimento desse crime, não da data da condenação. A Francine Ferreira, editora-chefe de O Tempo em Brasília, é quem vai conversar com a gente sobre o contexto e trazer mais informações sobre essa proposta. Bom dia, Fran, seja bem-vinda ao Primeira Análise. Ei, Dani, bom dia para você, um bom dia também para todo mundo que nos acompanha. Pois é, Fran, acho que a gente pode trazer um pouco para o nosso espectador o que exatamente é essa proposta, que acho que vale lembrar, ela está na Câmara desde 2023, né? Ela foi protocolada em 2023, e entender por que ela vem agora à tona, né? Qual é o contexto do aparecimento, do ressurgimento, digamos assim, dessa proposta. Pois é, Dani, a gente sempre vê movimentos na Câmara dos Deputados e no Senado justamente para alterar, né, a lei da ficha limpa, que foi criada em 2010, mas a gente lembra que antes já existe em vigor no Brasil justamente a lei de inelegibilidades, né, de 1990. Então, a lei da ficha limpa foi apensada a ela. Logo após aí a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro, as 2 condenações lá em 2023, começaram a pipocar projetos de leis justamente tratando de alterações nessa lei da ficha limpa, né? E um deles, e que agora começou a surgir somente agora, né, que veio a público agora, é justamente esse que você citou, do deputado Bibo Nunes, que conta com apoio aí de mais de 70 deputados, e que, no final do ano passado, no apagar das luzes, a Caroline Titone, que era presidente da Comissão de Constituição e Justiça, designou aí o Felipe Barros, que é do PL do Paraná, justamente como relator dessa proposta. Então, essa articulação foi feita no final do ano passado, e muito em função de quê? Porque muito se comentava aí sobre a lei da anistia, né? A quem participou dos atos de 8 de janeiro, e a tentativa era que isso beneficiasse, de certa forma, o ex-presidente Jair Bolsonaro, porque essa lei da anistia também prevê a recuperação de direitos políticos. Só para a gente recapitular, ficou em discussão na CCJ, o então presidente Arthur Lira falou em criar uma comissão especial para tratar do tema, só que isso não saiu do debate, ficou ali só na promessa, justamente porque estava naquela articulação para ir para o nome de Hugo Mota, né, para definir quem presidiria a Câmara dos Deputados. Então fica aí então, né, para a gente resumir, eu acho que a gente pode dizer que é uma tentativa de passar por outro lado, né? Essa recolocação do Bolsonaro no cenário político, na concorrência aí para 2026. A gente tem até, um comentário aqui do José Soares. José, obrigada por participar aqui da nossa live, que diz: Bolsonaro é o nosso candidato em 2026. Então, a gente tem aí um apelo popular, né? Também, assim, a gente tem uma força que o Bolsonaro hoje tem entre a direita, ele é realmente o nome da direita brasileira para concorrer, mais forte para concorrer em 2026, mas aí tem a questão da inelegibilidade, que, né, com a lei que tem hoje, ele fica até 2030 sem poder concorrer, segundo essas condenações que aconteceram. E eu acho que vale a gente trazer um pouco dessa condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro, de por que ele foi condenado, qual foi o crime, né? Porque foi um crime só, em 2 situações diferentes. Ô Dani, e aí até que eu acabei não explicando também sobre essa proposta, um ponto importante, diminui de 8 para 2, né, justamente aí o tempo de inelegibilidade, e começa a contar da data que teria sido feito o crime, ou seja, no caso de Bolsonaro, a Justiça Eleitoral trata de dois momentos que aconteceram ali por volta de outubro. Então, com isso, a pena começaria a contar ali do ato. Então, em 2 anos, aí sim, já não teria mais inelegibilidade. Agora, falando dessas coisas do Bolsonaro, né? A primeira condenação foi em junho de 2023, pelo placar de 5-2, e teve como alvo justamente uma reunião com embaixadores que o Bolsonaro fez
no Palácio da Alvorada, residência oficial da Presidência da República, em que ele falava sobre um descrédito às urnas eletrônicas. O TSE, na época, entendeu que aquilo configurava abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação, justamente porque foi uma reunião transmitida pela TV Brasil, né? Então, aí por uma estatal. E isso também é uma justificativa para a segunda condenação, que aconteceu logo depois, em outubro de 2023, pelo mesmo placar de 5-2, mas nesse caso do bicentenário da independência, por atos realizados tanto aqui em Brasília, como também lá no Rio de Janeiro. Parte de um momento em que se falava sobre eleições e tudo foi transmitida pela TV Brasil, e também foi entendido que houve aí um uso indevido desses meios de comunicação. E aí, Dani, no TSE não tem mais recurso, né, para a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro. Estão tentando também pelo STF, mas, pelo que tudo indica, também vai permanecer do mesmo jeito, não há essa possibilidade de alteração, e por isso que estão sendo discutidos outros caminhos pelos aliados dele no Congresso Nacional, via Congresso Nacional. Pele da anistia, pelo que tudo indica, não vai para frente. Então, aí, agora está com essa tentativa encabeçada por Bibo Nunes. Não, eu queria fazer talvez uma provocação aqui para você. Antes disso, na verdade, eu queria convidar os nossos espectadores a votarem na nossa enquete que está lá na nossa live do YouTube. A pergunta é a seguinte: você concorda com a redução de 8 para 2 anos na pena de inelegibilidade na lei da ficha limpa? Votem lá. Até o momento a gente tem 86% de votos para não, de pessoas que não concordam, e 14% das pessoas concordando com essa redução, né, nos anos de inelegibilidade. Queria agradecer também a participação da Larissa, da Luísa e da outra Larissa e do José, mais uma vez, aqui na nossa live. Muito obrigada pela audiência, pessoal, e obrigada pela participação. Fran, agora voltando aqui à nossa provocação, né, digamos assim. Você acha que essa proposta desse enfraquecimento, né, querendo ou não, é um enfraquecimento da punição da lei da ficha limpa, pode gerar um tiro pela culatra, digamos assim, para o bolsonarismo, que sempre trouxe a pauta da corrupção como um grande trunfo ali mesmo, né? Como uma grande proposta dessa luta, dessa crítica constante à corrupção generalizada na política, enfim. Porque, assim, vamos contextualizar, vamos imaginar então que essa lei passe com os termos que ela tem. O político comete um crime no ano da eleição dele, vamos supor, 2024. E aí ele foi, enfim, candidato a prefeito de alguma cidade. Ele comete um crime eleitoral, ele vai passar 2 anos inelegível, mas não tem uma eleição para ele concorrer, né? Nesses 2 anos tem ali uma eleição, a eleição geral, né? Enfim, mas e aí isso acho que no correr assim da lei, né? Na prática, não implicaria em punição nenhuma, né? Esse é o ponto, né, Dani? Porque é como se aqueles 2 anos em que já a pessoa, enfim, quer tentar uma reeleição, coisa do tipo, permanecer ali, né, seja na cidade, ou como prefeito, como vereador, ou no caso de pretensões estaduais ou nacionais, nada mudaria, permaneceria da mesma forma. São os 2 anos ali em que já espere que permanece com as conversas e tudo. Agora, por que esse projeto tem de fato chance de passar, né? É justamente porque ele conta com o apoio de outras correntes, não só da direita. E aí é de interesse de outros partidos. Eu posso citar aqui o MDB, Patriota, PP, PSD e Republicanos, que inclusive é o partido do presidente da Câmara, Hugo Mota, que são de deputados que também assinaram essa proposta, porque é de interesse de todo mundo, né? Digamos assim, é interesse de quem foi condenado. Quem tá lá dentro. Exato, para permanecer viva aí nessa disputa e nessa guerra de declarações sobre questão de corrupção. Infelizmente, o debate político realmente passa, assim, vamos falar no Congresso Nacional, sem essa preocupação com esse bem maior mesmo dessas defesas, né? E principalmente porque agora está tratando desse texto muito em função de permanecer com que o ex-presidente Jair Bolsonaro mantenha seus direitos políticos, recupere
fere, né, os direitos políticos. Então, não se vê tanta preocupação com isso, porque é de interesse de diferentes correntes lá no Congresso. Resta saber aí como é que vai ser essa tramitação, se ela vai acontecer, como que ela vai passar pela CCJ. Se ela vai passar pela CCJ, eu acredito que vai, né, Fran? A gente tem uma relatoria da oposição, ali do PL. Então, enfim, e a gente já teve reação, né? O próprio Hugo Motta já falou sobre o assunto, já trouxe uma declaração numa entrevista que ele deu à CNN, né? Falando que a gente tem aí a frase do Hugo Motta, as aspas dele, para mostrar para o nosso espectador. Pedir para a minha direção de TV colocar. Aí pode colocar de novo na tela, por favor, pessoal. A frase do Hugo Motta dizendo que 8 anos são 4 eleições, é um tempo extenso na minha avaliação. Resta saber, né, Fran, se vai ter algum tipo de mudança. Talvez no processo de tramitação dessa proposta ele reduza não de 8 para 2, mas de 8 para 4, por exemplo, de 8 para 6, enfim. Dani, até uma coisa interessante para se falar, a tentativa de passar essa proposta, de fazer tramitar, tá tão intensa assim, porque, olha só, foi feito lá no final do ano passado, todo mundo só ficou sabendo agora, inclusive foi uma informação revelada pelo antagonista e depois, né, confirmada pelos veículos, inclusive a apuração da Luciane Landim aqui, mas o PL chegou a abrir mão da presidência da CCJ neste ano, justamente para que esse projeto passe, porque por ter a maior bancada da casa, com mais de 90 deputados, e por ter apoiado o Hugo Motta, o esperado era que, né, ficasse novamente na presidência do colegiado. Então, agora, talvez fique até com o nome mais do Centrão mesmo, como MDB, justamente para passar esse texto, né? E aí, a própria fala, né, de Hugo Motta já dá um spoiler de que, digamos que não vai se ter... Grandes não vai ter como... né? Isso, como se teve com o PL da anistia, não vai ter muita resistência, não, viu? Tem mais adesão, né, entre os deputados. A gente tem também a reação do presidente Lula, que falou hoje em uma entrevista à Rádios de Minas. Vamos ouvir o que ele disse. Nem terminou o processo, as pessoas já querem anistia. Ou seja, eles não acreditam que são inocentes? Eles deveriam acreditar que ele foi inocente e não ficar pedindo anistia antes do juiz determinar qual é a punição, ou se vai ter punição. O que nós estamos garantindo é um processo de julgamento altamente democrático, em que eles têm todo o direito de defesa. Agora, quando as pessoas nem foram condenadas e estão pedindo anistia, é porque as pessoas estão se condenando. Eles acham que fizeram exatamente aquilo que a justiça está dizendo que ele fez. Então, primeiro, espero o julgamento, se defendam, vai ter uma condenação, você ou não, vocês terão o direito de se defender, haverá o direito de defesa que nunca houve para mim, para ele vai haver. E se a justiça entender que ele pode concorrer às eleições, ele pode concorrer. E se for comigo, vai perder outra vez. Então, essa fala do presidente Lula, claro que é uma reação de oposição mesmo a essa... uma oposição que é até política, não necessariamente à lei em si, ao projeto de lei em si, mas à movimentação de tentar recolocar, né, o ex-presidente Jair Bolsonaro no cenário de uma concorrência à presidência da República em 2026. E é isso, né, Fran? A gente vê, esse é um movimento de, realmente, deste ano de 2025, e aí continua em 2026, que é uma movimentação eleitoreira já, né, eleitoral ali, de campanha e de articulações que vão criar um cenário desejado por um lado ou outro, enfim, pelo sistema político para concorrer nas eleições de 26. É isso mesmo, Dani. É uma preocupação também da esquerda, de certa forma, porque, né, pelo que tudo indica, o presidente Lula não queria, mas vai tentar a reeleição por uma falta de nome da esquerda, e, por outro lado, a direita está com vários nomes, né, mas sabem que pode ter essa unidade caso Bolsonaro consiga aí os direitos políticos de volta. O que fica muito nisso também, nessa discussão, é a lembrança também dos aliados do ex-presidente que Lula, né, chegou a perder os direitos políticos também lá em 2018 por uma decisão do STF. Isso foi revertido em 2021 pelo próprio STF, que na época julgou que a 13ª Vara de Curitiba, então comandada por Sérgio Moro, que hoje é senador, não tinha competência para isso. Então, também isso
de certa forma, é aí colocado em toda essa discussão política sobre questões de direitos políticos. Mas, Dani, pelo que tu indica, esse projeto tem muito fôlego e a chance, assim, de passar, ela é otimista, viu? Não só da oposição, mas por causa desse apoio do Centrão.